Graça e paz, meus irmãos, que bom estarmos aqui mais uma vez para o nosso podcast na Escola Bíblica Dominical da nossa Igreja Evangélica Congregacional em Vitória de Santo Antão. Estamos numa jornada utilizando esse meio midiático para possibilitar que os nossos professores tenham mais um instrumento em mãos para poder, sobretudo, apoiá-los nas suas lições. E neste podcast, nós vamos fazer a lição 2 de missões. Então, uma lição muito interessante. A gente já está aqui na lição 2. Só lembrando que a gente tem a cada mês sim, um mês não, uma lição de missões dentro da Escola Bíblica Dominical, que foi uma forma que a gente fez para agregar mais valor, mais conhecimento à nossa comunidade cristã sobre esse tema que é tão importante. Então, na lição 1, nós estudamos a tarefa primordial, né, no aspecto de missões, e na lição 2, nós vamos aprender sobre missões no Antigo Testamento. E para nos ajudar, nós temos o prazer aqui, mais uma vez, de receber nosso reverendo aqui, Hugo Wagner. Prazer, pastor, graça e paz. Tamo junto. Alegria novamente estar contigo aqui, Micaías, e também com o Júnior, Aurino Júnior. Alegria estar com vocês. Vamos lá, vamos tratar de missões no Antigo Testamento. Muito bom. Aurino Júnior, nosso vice-diretor da Escola Bíblica Dominical. Correu para chegar na hora, né, amigo? Mas que bom ter você conosco. Corri um bocado, mas graças a Deus deu tempo. É verdade, coisa boa. Hoje, professor, prometemos que não vamos passar de 2 horas. Vai ser um podcast rápido, tá? A gente sabe que a gente acaba se empolgando aqui, mas a gente vai se esforçar para fazer um conteúdo enxuto aqui para que você possa ter o melhor dessa lição, que é a lição Missões no Antigo Testamento. E o pastor me fez essa pergunta, né? Por que a necessidade de missões no Antigo Testamento? E ela está enraizada na missão de Deus para restaurar a humanidade após a queda. Embora a palavra missões em grego, né, que é apóstoli, derivado do verbo apóstolo, que significa enviar, e essa palavra seja mais comumente associada ao Novo Testamento, né, ao mandamento de Jesus para fazer discípulos em todas as nações, como está lá em Mateus 28, 19 e 20, o conceito de alcançar as nações já está presente no Antigo Testamento, e é sobre isso, não é isso, reverendo, que nós vamos estudar nessa lição. Então, já passo para o pastor Hugo, para ele já começar um pouco dessa introdução de missões no Antigo Testamento. Ô, Micaías, eu lhe agradeço por permitir introduzir, porque eu queria, antes da lição, fazer trazer à memória aqui um lembrete que eu acho que seria importante. O autor dessa lição é uma pessoa que eu conheço muito, o pastor Eudes Lopes Cavalcante. Ele foi presidente da Aliança por alguns anos e foi o pastor tutor, né, da minha ordenação pastoral, né? Na época ele era o pastor da Terceira Igreja Congregacional, um senhor já de idade, e prestou um serviço, né, que deixou um legado na denominação. E aí eu queria só lembrar disso, né? Ele foi quem leu minha monografia, aprovou, e ele era o pastor da época na igreja e pediu a minha ordenação junto com a igreja. E me lembrei aqui dele quando eu vi o nome aqui, me lembrei desse tutor, né, que foi o pastor Eudes. Colocado isso, eu preciso deixar aqui ciente a vocês que alguém pode dizer assim, é difícil falar de missões no Antigo Testamento. E aí, me desculpe ser assim tão direto, é porque a gente já parte diretamente do dispensacionalismo. Porque o dispensacionalismo, ele vai dizer assim, a igreja só existe no Novo Testamento. Não existe igreja no Velho Testamento. E quando a gente vai para a definição de igreja, a gente vai entender que igreja é o povo que Deus escolheu, de todos os tempos, todas as épocas, de todos os lugares. Quer dizer, essa definição ela é universal. Porque ela fala que se é de todas as épocas, todos os tempos, ela está dizendo claramente para a gente que existia igreja no Antigo Testamento. Agora, não tinha as características de definição que tem a partir de Cristo e do Novo Testamento. Mas existia igreja. E esse era o ponto inicial
que eu queria enfatizar. Existe igreja no Antigo Testamento, até porque no céu não vai estar só aqueles que foram salvos no Novo Testamento. Aqueles crentes do Antigo Testamento também estarão conosco na Nova Jerusalém. Eles também são a igreja. Claro que não a igreja local, nem militante, mas a igreja universal, né? Essa era a primeira coisa que eu queria pontuar aqui, Miquel, introdutoriamente, e faço uma ressalva ao meu mestre. Eu não começaria com o Salmo 96. Eu começaria com Gênesis 3 e 15. Se fosse falar de missões no Antigo Testamento, era uma recomendação que eu daria ao mestre Eudes. Introdutoriamente é isso. Muito bom. E aí, Gênesis 3 e 15 vai falar justamente desse versículo, desse tema-chave, né? Que dá sentido à palavra de missões. Júnior, sobre a introdução. Justamente era isso também, né? Que já veio à minha mente, né? A gente pensa, assim, muitas pessoas pensam que o Evangelho só inicia no Novo Testamento, mas o Evangelho já inicia desde o Gênesis 3,15, quando o Senhor fala que viria, né, a semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. E é isso que a gente vê ao longo das Escrituras, né? Na introdução, ele fala aqui no finalzinho que Deus sempre teve interesse em alcançar o mundo inteiro, e é isso que a gente vai ver aí ao longo da lição, né? Muitos exemplos, muitos homens usados por Deus e mulheres que fizeram parte, né, desse avanço da palavra de Deus que era destinada a todos os homens, né? Esse é o que a gente vai ver. Muito bom. E aí, já no primeiro ponto, a gente vai entender aqui as missões no período pré-patriarcal e patriarcal, né? E aí ele já começa a citar aqui que os primeiros missionários, olha que eu achava que eu era um missionário, rapaz, mas os primeiros missionários, Adão e Eva, pastor. Exatamente. E aí, Micael, a gente precisa entender uma coisa. Eu preciso pontuar aqui. Eu fiquei aqui em casa já pensando e criando algumas coisas, né? A gente, quando fala de missões, de uma forma geral, a gente precisa entender que existe o Deus da missão, existe um povo, isso quer dizer, Deus é o Deus que tem uma missão, né? A missão é impulsionada pela vontade de Deus de ser conhecido como Deus. Essa é a missão. Deus está querendo que a sua criação o conheça, não só como Criador, mas como Salvador, como Redentor. E aí, essa missão, ela inicialmente é a missão de Deus, a gente chama de missão monoteísta. Deus é o autor da missão, ele é o criador da missão, a missão é dele. Agora, ele escolhe um povo para essa missão. E aí, é isso que o pastor Eudes vai fazer aqui. O pastor vai debulhar para nós quem é esse povo e os períodos em que esse povo foi instrumento de Deus para cumprir a missão. Quer dizer, o alcance da missão de Deus está ligado à questão de uma aliança, um povo que ele escolheu, né? E aí você vai ver que esse povo, me permita, eu falei do Deus da missão, existe o povo da missão, existe o livro da missão e o palco da missão. Quer dizer, o livro da missão, a Bíblia, o palco da missão, a criação. Deus está querendo se apresentar como o Redentor. Ele quer ser conhecido não só como o Criador, mas o Redentor. E aí, dentro desse povo da missão, que é o segundo ponto que eu falei, existe o Deus da missão e o povo da missão, nós temos aí essa série que foi colocada aqui de autores, de pessoas que Deus levantou, que compõem a sua igreja no Antigo Testamento. E você pediu para me falar de Adão e Eva. E eu pensei aqui, Adão e Eva, aqui Deus substitui em Adão e Eva o pacto de obras por um pacto de graça. Qual é o pacto de obra? Deus diz assim, olha, você não vai comer desse fruto. Se você comer desse fruto, você vai estar desobedecendo a minha ordem e está quebrando o contrato que você está fazendo comigo. E aqui era um pacto de obra. O homem precisa fazer alguma coisa para se manter na presença de Deus. E aí, quando o homem quebra esse pacto, Deus agora faz um pacto de graça. Não vou depender mais de você. Eu vou depender daquele que eu vou enviar, que é da semente da mulher, que vai lhe vencer, esmagando a sua cabeça, né? A serpente. Quer dizer, esse pacto agora com Adão e Eva não é mais de obra, é de graça. E é esse pacto que vai decorrer em toda a história da redenção do Antigo Testamento. Deus se revelando como Deus Redentor.
um Deus que faz um pacto gracioso, ele oferece de graça. Porque a gente entende que só tem graça no Antigo Testamento. Não, tem graça no Novo Testamento, tem graça no Antigo Testamento. Gênesis 3:15, quando o Senhor diz que da semente da mulher vai suscitar um, que vai esmagar a cabeça da serpente, e a serpente vai ferir o calcanhar, aquilo ali a gente chama de o proto-evangelho. É o próprio Deus já dando a Adão e Eva aquilo que seria o instrumento, ou o conteúdo, ou a doutrina, ou a mensagem que iria lhe salvar. Era ali que eles precisavam colocar a fé dele, né? Crendo. Por isso que Deus coloca essa mensagem em Gênesis 3, porque ele quer deixar já disponível para Adão e para todos que vinham depois dele, como descendente, a promessa salvadora do Messias. Porque se não tivesse essa promessa, não teria salvação. E isso está figurado no versículo 21, que o Senhor diz que matou para Adão e Eva um animal e os vestiu com a pele desse animal. Ali é um tipo de Cristo. Deus está mostrando a sua obra redentora. Aquilo era um espanto para Adão e Eva, um animal sendo morto, mas era para exatamente vesti-los, para poder cobrir o seu erro, o seu pecado. E ali tudo aponta para Cristo. Muito bom. E aí, interessante, Júnior, que no decorrer dessa letra A já mostra o papel dos pais em levar essa mensagem para os filhos, não é isso? Você percebe? Exatamente. A gente vê, né, que quando começa a se falar naquilo que Abel fazia, né, que eram os sacrifícios que oferecia, né, ao Senhor, isso já era, né, costumeiro, acredito, dos pais, e que foi repassado, né, tudo que, como a Escritura ensina, que se não houvesse morte, não haveria remissão de pecados, e a figura do Cordeiro seria da morte de Cristo, né? Então, houve necessidade de haver aquela morte, e por isso os animais eram oferecidos, né? Então, isso aí foi, com certeza, um ensinamento que Abel teve dos pais, assim como também Sete, né? Foi uma geração depois de Abel, que eram de pessoas piedosas que conheciam ao Senhor. E seguiu essa regra para Enos, depois Enoque, e chega em Noé. Interessante, pastor, que o papel da missão não é números, e a gente já estudou sobre isso. Porque Noé fez missão durante 120 anos, mas só conseguiu converter a sua família, pastor. Isso quer dizer que o papel de missão não é a busca pelo número, mas sim enviar a mensagem do Evangelho de Cristo. Exatamente, Micaías. É interessante, Diácono, porque aí a gente vê em Noé alguns pontos importantes. Primeiro, o pregoeiro da graça. Deus está manifestando a sua graça para o homem, para que o homem não seja participante do seu juízo. Porque o dilúvio seria o juízo de Deus, né? Porque Deus estava triste, essa é a expressão no original, triste, com pesar de coração com o povo, porque a maldade do povo cresceu, diz lá Gênesis 6, né? Noé é esse pregoeiro da graça, ele está pregando a graça, a oportunidade sendo dada ao povo para que o povo seja salvo. E aí o que você colocou é interessante, porque a pregação moderna ou pós-moderna, ela é pragmática. A pregação pós-moderna ela é pragmática, porque ela vai dizer para você assim, você tem que pregar alguma coisa que dê resultado. Né? Tem que dar resultado, Número, né? Tem que dar número. A ideia de pragmatismo é exatamente isso, dar resultado. É uma coisa que traga consequências objetivas rápidas, conteúdo rápido, dê uma resposta rápida. É essa a ideia da pregação fast food, né? Tem que dar um resultado rápido, não pode demorar. E aí Deus não está preocupado com isso. Noé é um modelo disso. Deus está preocupado com a fidelidade. O que Deus quer de Noé é que ele pregue com fidelidade. E é o que Deus quer de nós. Porque se você olhar aos olhos humanos e numa perspectiva pragmática, a missão de Noé, a missão que Deus deu a Noé, humanamente falhou, se você pensar na perspectiva pragmática. Os resultados foram mínimos. Ele só conseguiu alcançar a sua família. E aí Deus não estava preocupado com a quantidade.
O que Deus queria de Noé era que esses 120 anos de pregação dele, ele fosse fiel na sua pregação. Sendo assim, você olha para Noé e você vê esse pregoeiro da graça em que Deus o colocou ali como instrumento de fidelidade. Pois é. E aí cai por terra a perspectiva de achar que igrejas cheias de gente é resultado de verdadeiro evangelho. Não é, até porque a igreja ela deve ser, ela é primordialmente feita para os escolhidos, para os eleitos, para o povo que Deus escolhe. É claro que, naturalmente, Deus tem permitido o joio, né? É verdade. No meio do trigo. Mas o que Deus pede de nós, na nossa missão como povo dele, é ser fiel na pregação. Muito bom. E aí já passa para o exemplo C, Júnior, que é Abraão, que vivia numa cidade idólatra, mas pela graça de Cristo, de Deus, ele foi alcançado, né, pela salvação, né? E aí eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. É que esse ícone, né, que é Abraão, patriarca. Exato. É diferente da experiência de Noé, né? E, como o pastor falou, o pragmatismo ele traz um crescimento que não é saudável à igreja, né? E a narrativa de Noé ela só reflete o quanto a humanidade era indesculpável diante de Deus, porque a mensagem foi pregada e eles não se arrependeram, né? Quando a gente vem para Abraão e a gente vê que ele tinha um servo, né, que é Eliezer, que também Abraão ele diz a Sara, né, que queria que ele fosse seu herdeiro, quando estava aguardando a promessa, né? E ele se tornou um homem de confiança, temente a Deus e piedoso, como o autor da lição diz aqui. A missão chegou a ele. Isso é isso aí. E aí você vê que chega a ele um gentil, né? Um idólatra, pagão. Pois é. E isso é manifestação, na verdade, como Aurino colocou muito bem aqui no início, eu falei do pacto de graça, mas é o evangelho. Porque algumas pessoas entendem que o evangelho está a partir da morte de Cristo. Não, o evangelho já está manifesto no Antigo Testamento. Porque onde tem manifestação da graça, tem o evangelho. Né? Mas o judaizante não estava vendo isso aqui, não. Porque Pedro teve que ver aquela visão, se convencer, mas isso já estava presente nos patriarcas. Eles não conseguiam conectar a missão, o alcance dos gentios nesse contexto, né, pastor? Eles não conseguiriam conectar. Pode comentar, Aurino. Eu vi que você ia abrir a boca assim para falar, depois que você falar, eu falo. Sai algumas letrinhas aqui, foi mesmo. É a legenda. Não, é porque a gente vê a preocupação de Abraão, né, quando Deus diz que vai destruir a cidade de Sodoma, e Abraão se preocupa, diz, no versículo 23, né, no capítulo 18 de Gênesis, ele diz, destruirás o justo com o ímpio, e aí ele faz aqueles questionamentos a Deus, se houverem 50 justos, 45, 40, e vai diminuindo a contagem. E a gente vê que Abraão tinha no seu coração, né, que aquelas pessoas fossem alcançadas também pela graça. Né? Ô Aurino, você falando sobre isso aí, eu lembrei uma coisa. Observe que, novamente, Deus não está preocupado com quantidades. É verdade. Porque Abraão vai descendo, né? Então, para ele, tanto importa ter 40 eleitos, escolhidos, 50, ou ter um. Um só. E o Senhor, Abraão termina chegando nisso, né? O Senhor vai mesmo assim? Não vou. Quer dizer, a ideia, novamente, do pragmatismo, ela não prevalece à luz da Bíblia. Deus tem os seus e Deus, a missão de Deus é exatamente trazer os seus. E ele não está preocupado com quantidade. A verdade é essa. E, sim, é importante a quantidade, se for uma quantidade saudável, né? Ele não está preocupado com o que a maioria das igrejas hoje estão. Não é com a conversão, mas com a adesão. É verdade. Né? Tem muita adesão. Você pega uma lista de membros da igreja, quantos ali são verdadeiramente membros da igreja? Né? Estou falando da igreja no Brasil, de uma forma geral. E quantos estão ali só como uma adesão? Né? Um crente nominal, botou o nome e vai uma vez perdida. Mas quantos verdadeiramente são convertidos e
vive para a glória de Deus e testemunha. Isso é um ponto importante. Micael, me permita, pegando aí essa deixa de Aurino, eu olho para Abraão e eu vejo ali uma coisa interessante no capítulo 12 de Gênesis. Eu vejo ali o verso 2. Falou alguma coisa aí? Eu não ouvi. Não, né? Você olha o capítulo 12 de Gênesis e você vê duas coisas ali interessantes. Você vê Deus abençoando Abraão e a sua descendência e lhe dando uma missão. Ele é um gentil, é um cara, um homem pagão, e Deus está o chamando, ele crê em Deus, como diz o capítulo 5, capítulo 15, verso 6. Creu Abraão nisso, na promessa de Deus. Mas quando você olha o capítulo 12, você observa duas coisas importantes da missão de Abraão. Primeiro, a missão de Abraão é dada, a primeira parte da missão de Abraão é de natureza física, geográfica e limitada. Porque se você ler o verso 7 do capítulo 12, e aí eu vou rapidamente aqui para ele, o verso 7 do capítulo 12, o Senhor Deus vai dizer assim para Abraão: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor e lhe aparecera. Observe que aqui você tem uma promessa, uma missão física, geográfica, né? Você tem uma missão aqui, uma missão que a gente pode chamar de uma missão limitada, no sentido de que está limitada aquela parte geográfica. O Senhor está dando aquela terra a Abraão. Mas a gente não pode se enganar que Deus está dando aqui só uma missão física ou geográfica. A segunda parte da missão é de natureza espiritual e não limitada geograficamente. Porque olha o que o Senhor vai dizer no verso 2. O Senhor vai dizer assim, no verso 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Espera aí. Essa bênção e essa missão, ela se expande. Ela não é só agora mais geográfica. Ela não é só de um local. Ela se expande, ela é espiritual. Por que ela é espiritual? Porque quando ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e aí você vai para o capítulo 15 e você se depara com Abraão, Deus falando para ele nos versos de 1 a 4, de que vai multiplicar a sua descendência, e no verso 5 diz assim, capítulo 15, verso 5. E conduziu até fora e disse: olha, os céus, conta as estrelas, se é que podes contar. Assim será a tua posteridade. E aí o verso 6 diz que ele creu no Senhor. Isso lhe foi imputado em justiça. Quando você vai ver nisso aí, aquilo que eu estava falando, Micael, com você naquele dia. Você vai para Gálatas 3. Paulo vai dizer claramente que os que são descendentes de Abraão não são os da carne. Não são os da carne, mas os da fé. E que essa promessa que o Senhor faz, que vai lhe dar uma descendência, do qual vai abençoar todos da terra, ele vai dizer lá, né, Micael, você está lembrado lá de Gálatas 3, eu vou ler aqui rapidamente, para o pessoal entender qual é o objetivo da gente aqui. Essa missão no Antigo Testamento está profundamente ligada a Cristo. Gálatas capítulo 3, e o verso de número 16, diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como se falando de muitas pessoas, porém, de um só, ao teu descendente, que é Cristo. Quer dizer, na parte dessa promessa da missão dada a Abraão, tinha uma física e geográfica, mas a outra transcendia a geografia. Era uma promessa de uma bênção dada. Quando ele fala assim, a tua descendência será como as estrelas do céu e como a areia do mar, estava falando da igreja. Daqueles que iriam crer, exercer a fé, como Abraão. Por isso que no verso 7 de Êxodo, de Gálatas 3, no verso 7 de Gálatas 3, ele diz assim: sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Quer dizer, esse descendente de Abraão, que viria de Isaac, seria o Cristo. A promessa ali é de Cristo. Quem é a descendência de Abraão que vai abençoar as famílias de toda a terra? Cristo. É uma bênção espiritual aqui. A missão está falando de Cristo. Quer dizer,
A igreja já está fazendo missão aqui em Abraão, porque Cristo está sendo citado como lá em Gênesis 3:15. Muito bom. Muito bom, muito clara aí a conexão. Então, neste primeiro tópico aqui, muito claro, agora nós vamos para o segundo tópico, porque essa missão, ela segue, né? Inclusive, quando a gente agora vai falar do período anterior à monarquia, e aí ele vai dar 2 exemplos sobre Josué e no momento dos juízes, e aí ele vai falar do período da conquista, né, que teve o episódio de Raabe, ele começa dizendo assim: nesse período não temos informações de uma obra efetiva de missões, mas a mensagem de salvação fora pregada por missionários anônimos. E ela chega a Raabe. E ela chega e ela vai se avançando e as pessoas, né, vão tendo conhecimento da obra de salvação de Cristo, né? Então aqui há essas duas conexões que ela coloca, tanto de Raabe quanto de Noemi. E aí eu queria que vocês rapidamente fizessem um comentário aí sobre esse período anterior à monarquia, né? Isso. Os exemplos de Raabe e de Noemi no livro de Ruth. Como já foi falado, né, Raabe recebeu sabia bem, conhecia a história de Israel, ela foi alcançada por essa história, né, dos feitos que Deus fazia pelo seu povo, e de tal maneira que quando chegaram até Jericó, e aí os espias chegaram até a casa dela, e vemos que ela temia o Senhor, né? Não só o fato de conhecer a história, mas o fato dela receber aqueles homens, porque o coração dela havia sido tocado. Tanto é que ela foi posteriormente listada na linhagem de Cristo, né? E a gente vê o agir de Deus por uma pessoa que não era da descendência de Israel, mas que foi alcançada também, né? Isso é o valor missionário aí da pregação da palavra de Deus. Exatamente, Aurino. Me chama a atenção que, como você colocou, ela era uma mulher gentílica, né? Ela era uma mulher gentílica. E, além disso, uma prostituta, isso, que não tinha nenhum valor diante da cidade de Jericó, assim, humanamente falando, como dentro de uma questão de ética e de moral. Mas essa mulher, Deus manifesta a ela a sua graça salvadora. Porque quantos príncipes e pessoas de recursos tinha em Jericó que poderia ser resgatado pela posição, pelo status, mas você vai ver que ela é resgatada puramente por graça, porque talvez ela fosse, entre tantos que estavam ali, a mais indigna. E aí você observa que o nosso Salvador, ele veio exatamente para esse tipo de pessoas, porque a sua descendência veio daí, de pecadores, de pessoas rejeitadas pela sociedade, uma Raabe, uma prostituta, entendeu? De que, na verdade, a não sociedade... Não é o mérito que salva, né, pastor? Mais uma vez. E é exatamente isso aí, Miquel, que eu queria chegar. Eu ia chegar aí. É que não é meritório, é graça. Quando eu digo que é graça, é porque eu estou dizendo que não tem mérito. E não havia mérito, né, em Raabe. Né? Essa é uma coisa interessante. Agora, me permita colocar uma coisa aqui, antes de ir para Noemi, é que essa época era uma época marcada pelos juízes. E eu estava muito preocupado quando eu estava estudando essa lição. O pastor Eudes, ele foi muito sucinto aqui, porque tanto o meu conteúdo é muito grande. Como é que Deus se mostra missionário entre os juízes? Uma pergunta interessante. Deus não está demonstrando amor, ele está julgando. Como é que ele se mostra um Deus missionário aqui? E aí, Deus é conhecido não só pela sua graça, mas ele é conhecido pelo seu juízo, porque ao mesmo tempo em que ele está salvando Raabe sem mérito nenhum, ele está julgando toda Jericó. O seu juízo está sendo aplicado ali. E aí Deus está sendo conhecido não por sua graça somente, mas pela exposição do seu juízo. Porque lá na frente vai ser comentado, mas rapaz, você viu o que foi que Deus fez com Jericó? Foi o juízo de Deus. E aí é bom a gente observar que a fonte principal do conhecimento de Yahvé, do único Deus, do Deus verdadeiro e vivo, não é só a manifestação da sua graça, é a manifestação do seu juízo. Não é só da sua graça nos atos históricos de libertação e salvação, não.
ele está mostrando que ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, através não só dos atos de libertação, mas dos atos de juízo. E é isso que ele vai fazer, levantando cada juiz, para julgar o povo ímpio que estava oprimindo o seu povo. E é esse Deus que a gente vai ver lá no Apocalipse, que vai se levantar não mais como Deus de amor, de graça, ele vai se levantar como Deus de juízo. Ele vai julgar a Babilônia, ele vai julgar o povo ímpio, né? Ele vai julgar o povo que perseguiu o seu povo, e ele vai trazer redenção para o seu povo. Quer dizer, eu preciso entender que esse Deus, o período de juízes, revela um Deus de graça, mas um Deus que revela um Deus da missão também através do seu juízo. Esse era um ponto que eu queria colocar. E tem um ponto aqui importante, me permita, viu? É que ele não fez isso só com os ímpios, não. Ele mostrou sua graça, mas também demonstrou seu juízo para o seu povo. Mostrou ser um Deus justo. Porque quando Israel se rebelou contra ele de forma obstinada, agarrando os outros deuses, né? Amando e adorando os deuses dos seus inimigos, Deus também os julgou, usou de justiça, os levando ao êxodo, né? Ao Egito, a Babilônia, entendeu? Ao juízo. Deus estava tratando o seu povo. Quer dizer, Deus está se revelando como o Deus que tem uma missão, é o Deus da missão, com graça, mas também com juízo. Muito bem. E aí a gente vê agora no exemplo de Noemi, que é um desafio para missões, porque a gente não deve associar missões a muito recurso, a vida fácil, a vida tranquila. A gente está vendo aqui no exemplo de Noemi que as suas noras, a partir de conhecer profundamente a sua sogra, se inspirou e acreditou, né, ao ponto de, mesmo sabendo que seus filhos haviam, né, falecidos e as suas noras poderiam casar novamente, voltar para suas terras, elas optaram continuar servindo ao mesmo Deus de Noemi. Então é a prova de que, acima de tudo, o caráter, o papel do cristão, é o que a gente faz no cotidiano, que é a melhor pregação. Às vezes é muito mais do que abrir a boca, falar. A vida reverbera muito melhor a missão, muitas das vezes, né, pastor? E Júnior também, por favor. Exato, né? As noras, né, que eram moabitas, né, que o povo moabita, que era politeísta, né, tinham vários deuses, várias divindades, e aí aquelas mulheres foram alcançadas pelo que Noemi, né, ensinava também. Então, a ponto de, mesmo com a morte dos maridos, e ela decide voltar para Israel, e elas dizem, não, a gente vai com você, porque não pela própria Noemi, né, mas pelo que ouviram de Deus. E aí Ruth também, né, que é moabita, né, foi alcançada por Deus, pela graça de Deus, também faz parte da linhagem messiânica, né? Isso é importantíssimo. E outra observação, né, que também foi outra mulher, né, que participou. É verdade. Sim, que a gente muitas vezes tenta excluir o ministério feminino, mas está bem claro, né? Eu só repito, aí seguindo as palavras de Aurino, que novamente a gente vê que a forma como Deus salva Noemi e Ruth, né, não é fruto de suas próprias obras, porque elas estão inclusas na linhagem de Cristo como fruto da graça. Agora, uma coisa que me chama a atenção é o testemunho de Noemi, que o pastor Eudes coloca aqui, que foi tão poderoso naquela terra de estrangeiros, com vida e palavras, que Ruth, uma de suas noras, moabita, foi alcançada pela mensagem redentora. Lembre, Ruth era moabita, né? Os filhos de Noemi erraram em casar com a moabita, mas Deus teve um plano nisso. E o testemunho de Noemi foi muito eficaz, né? A forma como a graça de Deus se manifestou em Noemi, não no seu marido e nos seus filhos de uma forma geral, porque houve aquele fim, né, de morte, mas em Noemi sim, porque Ruth se sentiu atraída, disse, não, eu vou com você para onde você for. E o testemunho dela foi um testemunho
foi um testemunho verdadeiramente exemplar, né, do Evangelho, da pregação de Deus. E isso refletiu em Ruth, ao ponto que Ruth foi alcançada pela obra redentora do Senhor. Isso é extraordinário. E vai seguindo a jornada de missões e chegamos no período da monarquia, e aí inicia aí na época de Davi, na época de Salomão, na época de Ezequias, de Josafá, de Josias, que foram reis importantes nesse papel de conduzir, né, de levar o Evangelho, a obra de Cristo, ao conhecimento daquela sociedade. Né? Micaías, eu acho que se a gente fosse deter em cada um desses, a gente vai tomar muito tempo. Eu queria só apontar uma coisa. Eu queria lembrar dos 3 ofícios que Deus deu a Israel, né? O ofício de profeta, de sacerdote e o de rei. De reis, né? De ser rei. E aí, o de profeta fala de pregar. Anunciar e denunciar, né? É aquele que anuncia e denuncia a palavra de Deus para o povo, né? Traz Deus para o povo. O sacerdote é aquele que leva o povo a Deus. E o rei é um tipo de Cristo porque ele governa. E ele tem que governar o povo de acordo à vontade de Deus. E aí, observa uma coisa, e é uma forma simples de a gente tentar entender tudo isso. Quando a gente olha para Davi, para Salomão, para Josafá, para Ezequias, Josias, a gente vê um tipo de Cristo. Porque todos eles tinham consciência. Eu queria que os professores que vão nos ouvir registrassem isso. Todos eles tinham consciência que estavam exercendo um ofício dos quais eles não eram perfeitamente capazes de exercer. Só quem poderia exercê-lo de forma perfeita seria o próprio Cristo. É como eu hoje, o ofício pastoral. Eu tenho a mais pura convicção que eu sou um cara despreparado e incapaz de ser pastor como Cristo é. Ele é o Supremo Pastor. Era esse sentimento que os reis tinham, que os profetas tinham, ou se não tinham, deveriam ter. E os sacerdotes, sabendo que o que eles estavam fazendo era, antes de ser dele, era um ofício que apontava para o Redentor, para o Messias que viria. Ele seria o profeta perfeito, o profeta maior, o sacerdote perfeito, o sumo sacerdote maior e o rei, o grande rei, que viria para governar de uma forma extraordinária a sua amada igreja. E que esses homens eram um tipo dele, mas não como ele perfeito. Por isso a monarquia entende assim: Deus governa soberanamente. Cada rei apontava para a administração e o governo divino. Deus está dizendo assim: eu vou governar por meio desse homem. Né? Era um governo teocrático. Deus está governando. E isso aponta também para os ofícios de Cristo, como eu falei. Isso, para mim, é o período monárquico. Né? Ele aponta para isso, para a soberania de Deus governando a nação, mostrando que ele é o Deus que governa sobre todas as coisas, e aponta para o ofício de Cristo, que é o governo perfeito, que haveria de vir para esse período monárquico. Júnior? Não, só trazendo um pouquinho para o tema, né, que Davi, nos Salmos, a gente vê muito ele falando, né, anunciar entre as nações a sua glória. Ele cita também, o autor, ele cita o provérbio, versículo 30 do capítulo 11. Quem ganha a alma sábio é, né? E o rei Josafá, ele fala também que ele comissiona os levitas a ensinar o povo a lei do Senhor, e os outros também, né? A gente vê a importância de anunciar, né? De anunciar o Senhor às nações. É verdade. E aí eu queria só fazer um contraponto antes da gente ir para o último ponto. Veja que tem um ditado que diz assim: filho de peixe, peixinho é. Mas veja que Adão ensinou 2 filhos, um dele capturou a informação correta e executou perfeitamente. Já o rei Ezequias teve um pai, Acais, desobediente, que destruiu o altar, bagunçou tudo, e o seu filho Ezequias restaurou. Então,
você vê como Cristo, né, Deus, ele é poderoso e ele consegue chegar em pessoas onde as circunstâncias não eram favoráveis. Né? Então, Ezequias estava dentro de um lar, vivendo no contexto ainda quando não era rei, que ele presenciou tudo aquilo, mas no seu coração, com certeza, né, o Espírito de Deus estava ali tocando ele, para que quando ele tivesse a oportunidade de ocupar o papel de rei, pudesse voltar a restaurar. Então, é um papel importante que ele faz ali. E outra coisa, Miquel, que você colocou, Yaurinho, que é interessante observar, o que isso tem a ver com a missão? Tem, porque a missão é trazer o povo para Deus. Falar de Deus para o povo. Ou trazer o povo para Deus ou levar Deus para o povo. A missão é fazer com que Deus seja conhecido da forma correta. E é isso que Ezequias vai fazer como um rei piedoso, né, da casa de Davi. É isso que Josias vai fazer, fazendo uma reforma extraordinária para fazer o povo lembrar dos sacramentos, né? De cumprir a Páscoa, a circuncisão, de voltar-se para a lei de Deus que foi achada dentro do templo, né? E eles não sabiam do que se tratavam. Quer dizer, isso para mim é missão. Pastor, por que é missão? O catolicismo, enquanto pregava a Bíblia, né, falava da Bíblia num aspecto de uma língua onde poucos entendiam, Josafá fez totalmente contrário, Josias, né? Josias chamava o povo para que todo mundo tivesse o entendimento. Então, você vê aí a importância de compartilhar as boas novas. A pregação, né? Porque o texto vai dizer que Josias reúne o povo depois que achou o livro do Senhor, a lei de Deus, e fez com que fosse lido para o povo entender. Isso trouxe ao povo a consciência de como servir a Deus. Exatamente. Isso é missão. De forma clara. Qual é a missão do povo de Deus? Não é levar a palavra de Deus para o mundo, para que o mundo possa saber quem ele é e como deve ser adorado. E aí, Aurino colocou uma coisa interessante, que quando trata de Salomão e de Davi, está na poesia deles, o Salmo 96, né? Cantai ao Senhor e bendizer ao Senhor, anunciai a sua salvação. Isso é missão. É missão. Quer dizer, o cântico de Davi e as palavras de sabedoria de Salomão é exatamente missionária, alcançar o povo, fazer com que o povo conheça Deus. E esse é o lema do Antigo Testamento. Deus quer ser conhecido como Deus redentor, o único Deus que criou, mas não só criou, mas é redentor, salvador. Esse é o tema do Antigo Testamento. E aí, esse é o grande problema nosso, é que Israel falhou, e que pode ser o nosso também. Israel falhou na sua missão. Ela não conseguiu cumprir totalmente, né? A gente vai ver que vai haver momentos em que Israel falha na aliança, no pacto, em cumprir a missão. Mas aí fica registrado isso aqui, é importante colocar aí. E para fechar com chave de ouro, o último ponto é uma jornada até a chegada de Cristo, né, as boas novas de salvação, missões no período profético, né, que aí nós temos Isaías, nós temos as missões transculturais através de Jonas, que teve que fazer segundo a vontade de Cristo. Então, chegamos ao último ponto, né, que é os profetas que tinham esse papel de levar missões ao povo, né? Levar Deus ao povo através de seus atos missionários, né? Proféticos. Isso. E aí, por favor, Bruno e Hugo. Tem uma participação bem rápida, né? Porque esse quarto ponto eu comecei a ler agora aqui rapidamente. Mas assim, ele fala que Isaías, né, foi um grande profeta na nação judaica, né? E ele falou muito sobre Cristo, né? Tem uns textos bem literais mesmo do que iria acontecer com o Messias. E já indo para Jonas, né? Que é a obra missionária transcultural, a gente vê que o povo de Nínive, que Deus comissiona Jonas até Nínive, era uma nação que de pessoas, a gente vê que a nação era muito, eles tinham um exército muito grande, né? Eram pessoas muito brutais mesmo, eles dilaceravam, né, durante as guerras, eram pessoas que
próprio livro de Jonas diz, quando Deus fala com ele, que a maldade chegou até ele. E aí Deus envia Jonas, né, para pregar aquele povo. E é um exemplo maior, acredito, do Antigo Testamento, né, de obra, ou um dos exemplos maiores de obra missionária, que Jonas vai até aquele povo, né, que apesar de ser um povo mau, né, de ser um povo corrupto, mas a mensagem chega até aquele povo, e a palavra diz que até o próprio rei, né, fez um decreto para que todo mundo lá se vestisse de pano de saco e cinza, ou seja, toda a nação ela foi alcançada. E apesar do desgosto posterior de Jonas, né, que a gente vê no finalzinho, mas o propósito de Deus ele foi alcançado, né, e tem aquele versículo chave, né, que fala no livro de Jonas, né, ao Senhor pertence a salvação. Então não era a vontade de Jonas de pegar aquela nação e destruir, né, como a própria mensagem dele foi bem curta, né, em 40 dias Nínive vai ser destruída, vocês vão ser destruídos, e essa era a pregação de Jonas, né? Não tinha muito apetrecho, não era recheada de coisas, né? Não tinha pragmatismo, era a mensagem curta e de juízo, mas que alcançou o coração de todos. Graças a Deus Verdade. E a coragem dele. É verdade, verdade. E aí você coloca uma coisa muito interessante, Aulino, que é a questão do versículo-chave, né? A salvação pertence ao Senhor. E novamente a gente cai naquela ideia de que a igreja estava no Antigo Testamento, o povo de Deus estava ali, Deus estava salvando, não por mérito, mas por graça. Porque Nínive não merecia. O povo perverso, como você bem colocou aqui, deu característica daquele povo, que não precisa eu repetir, mas Deus olha para aquele povo com graça, misericórdia. E aí você vê em Jonas um profeta totalmente patriota, ele só queria a salvação do seu povo, né? E um profeta que eu nunca vi um pregador de uma mensagem tão curta, tão simples, e um profeta tão chato, um pregador tão chato, né? E ainda, além disso, a intenção dele, porque ele pregava sem querer ver, com o desejo que o povo não se convertesse. A Bíblia diz que ele se senta lá de longe para ficar observando, né, para ver se iria acontecer. Povo destruído, né? E aí você vê que ele não queria ver a salvação daquele povo. E essa narrativa de Jonas só nos mostra que Deus é quem salva. Porque foi ele que usou Jonas, mesmo contra a vontade dele, para pregar. Ele mesmo colocou por meio da sua palavra, e por isso que precisava Jonas pregar, porque a palavra deve continuar sendo um instrumento para trazer o arrependimento, né? Para que a palavra de Deus seja implantada no coração. O povo se arrependeu, Deus salvou. Mas aqui tem uma coisa interessante no período profético. Yahvé está exercendo a sua soberania por meio da sua palavra, sendo anunciada pelos profetas. De uma forma que aqui ele está mostrando, não, apesar de ser uma vocação temporária, um ofício temporário para aqueles homens, mas o que eles iriam falar era eterno. Ia ser registrado para a eternidade. E aí ele está dizendo assim, eu sou o Deus que falo. E ele fala internamente para o seu povo, para Israel, porque se você olhar a profecia de Isaías, Isaías não falou só para Israel. Falou principalmente para Israel, sobre o Messias. Mas profetizou para as outras nações também. Mas observe que aqui está, a missão é interna, como também é externa. É tanto com Israel, como com as nações ímpias. E é isso que está mostrando, o pastor que queria enfatizar. Deus tratou com Israel através de Isaías, dando ênfase, sendo o livro profético mais messiânico. Tratou com Israel, mostrando que a salvação estava em Cristo. Isso era um tratamento interno, que foi isso que o pastor quis colocar aqui. E um tratamento externo, uma nação ímpia, que não era o povo escolhido dele, no sentido de uma etnia, mas Deus também os alcançou. Muito bem. Uma curiosidade, eu acho que vocês devem saber, Jope foi o local, né, que Jonas desceu, né, numa área portuária, e também Jope foi o local que Pedro chegou ali para
né, que fez aquela oração do Tabita, né, que ressuscitou aquela serva. Então imagine se eles se encontrassem, se fosse na mesma época, né? Pedro e Jonas ali. Mas, rapaz, a missão de Deus pra gente é salvar os gentios, rapaz. Tá complicado pra gente, mas foram em épocas diferentes e todas elas tiveram um resultado onde o Senhor operou a sua vontade. Jonas sendo resistente, Pedro inicialmente resistiu, mas obedeceu, né? E a obra de Cristo, do Senhor, Deus, né? Ela foi revelada através de sua vontade. Pois bem, meus caros convidados, finalizamos a nossa lição e aí nós aprendemos, né, que a necessidade de missões no Antigo Testamento, portanto, está fundamentada no caráter e nos propósitos de Deus em redimir e abençoar todas as nações, preparando o caminho para a plena revelação de nossa missão em Jesus Cristo no Novo Testamento, que é a próxima lição que nós vamos aprender. Júnior, muito obrigado pela sua participação, suas últimas palavras. Obrigado, eu que agradeço. E, assim, como você falou, né, foi possível ver que, apesar de Deus ter aquela nação, né, de Israel, como um povo, né, eleito, escolhido, para que a descendência viesse o Messias, mas ele também escolheu pessoas que não eram da nação de Israel, né? Por isso que isso é resultado da obra missionária, né? Alcançar essas outras pessoas. E é isso. Agradecer mais uma vez. Deus abençoe a todos. Hugo, pastor. Rapaz, Aurino falando, eu lembrei exatamente isso. Israel se surpreendeu porque achou que eles eram o único povo escolhido. Quer dizer, essa escolha divina para eles era uma escolha totalmente étnica. Era só eles que tinham sido escolhidos. Só a etnia judaica, né, ou hebraica era que era escolhida. E Deus vai surpreender, porque esse caso de Jonas já é um sinal da missão de Deus aos gentios, e vai se tornar ainda mais clara com a vinda de Cristo. Quer dizer, a missão sempre foi para Israel, mas o plano, o verdadeiro Israel de Deus não é Israel étnico, é a igreja, composta, como Paulo diz lá em Efésios 2, de judeus, e não só de judeus, mas também de gentios, né? E aí Deus não faz mais diferença entre escravos e livres, entre judeus e gentios, né? Cristo é tudo em todos. Quer dizer, Deus tem escolhidos não só na etnia judaica, Deus tem escolhidos também, eleitos também entre os gentios. Muito bom. Então, muito obrigado pela participação. Pastor, mais uma vez, sua participação aqui enriquece nosso... Tamo junto. Coisa boa. É uma benção, né, Júnior, quando tem um pastor conosco. E ele está aqui, sempre à disposição da Escola Bíblica Dominical para compartilhar aqui e trocar aqui, né, informações para que a gente possa agregar mais valor, mais conteúdo às nossas lições. Então, professores, aproveitem esse domingo, lembrando que é um domingo específico, iniciar e terminar a lição 2. Aproveitem, boa aula, e Deus abençoe a todos. Obrigado, Júnior, obrigado, pastor, Deus abençoe vocês. Um abraço, paz.